E aí, pessoal, estamos aqui com o Guilherme Luna, DJ, um dos fundadores da Talco Bells. Tudo bom, Guilherme? Salve, Edivaldo, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Se estiver ouvindo aí. É verdade, depende do ouvinte aí. Mas vamos começar pelo básico. Guilherme, como começou a sua relação pessoal com a música negra? Como é que você começou a ouvir, curtir? Conta um pouquinho essa história. Vamos lá, Edivaldo, assim... Minha memória, assim, vai para época de colegial ali, 15, 16 anos, e eu sempre gostei muito de Recife, né? Gostava muito de Chico Sainz e comecei a gostar muito de Beastie Boys, né? Hip hop. E para mim essas duas influências foi que me levaram a ir atrás e começar a curtir música negra, né? Funk, influenciado por sample, naquela época você curtia muito, né? Ouvir esses discos, identificar, cara, o que é isso? Isso aqui é um pedaço de uma música... enfim, antiga de James Brown, ou Beastie Boys cantando e falando uma rima de Luke Papai, do The Meters, de Little Funk Like Little C, James Smith, fala assim, que parada é essa, né? E aí, naquela época, sei lá, 97, 98, 99, o acesso à música não era tão fácil assim, né? Hoje você escuta essa referência, você vai no Spotify, você acha 1 milhão de coisa, né? Se você não sabe qual a música que é, você faz o Google achar pra você. Pois é, tem o RuSample também, ajuda pra caramba, assim, referência. O RuSample, quem conhece, é um site que ajuda, ele faz a ligação de músicas que já foram sampleadas e tal. Então isso me ajudou a ir buscar e curtir, né? Então essa foi a porta de entrada, né? E começar a garimpar, né? E aí a gente começou, tanto na época tinha muito CD, a gente comprava muito CD, assim, eu e meu irmão, tinha uma coleção meu junto, meu irmão mais velho. A gente comprava muitos dias CD lá na Augusta, na Compact Blue, e indo atrás de vinil, que a gente começou a sentir que tinha muita dificuldade de chegar aqui CDs, ou de ter acesso a alguns discos, né? Ou era importado e não era tão fácil assim, então eu comecei a expandir esse repertório indo atrás, garimpando o disco, né? Lá nas galerias, nas feirinhas, tipo do Bexiga e tal. Mas na verdade na Benedito Calixto. E aí a gente começou a criar um acervo, né, de música gostando. Pra mim a porta de entrada assim, foi por aí, né, Beastie Boys, Chico Sainz e tal. Eu comecei a curtir funk, soul, comecei a curtir muito Motown, Stax. Aí daí você vai começar a aprofundar mais, né, tipo New Orleans Funk, um funk mais diferente. Enfim, você vê que o Detroit tem uma cena específica, aquele funk mais viajado, assim, do George Clinton. Então assim, você começa a ver que, assim, que é um universo quase infinito, né, de coisas. Então foi por aí assim a porta de entrada. E a gente começou a desenvolver esse gosto de uma coleção, vamos dizer assim, já de música nesse sentido. Mas você começou pelo hip hop, então. O hip hop começou pelo... te levou para o funk mais antigo, a soul music. Exatamente. Eu acho que outra referência grande assim foi Racionais, né? Porque 98 ali, nessa época aí, 98 saiu Sobrevivendo no Inferno. E foi outra grande referência também, né? Curtis Mayfield, Edwin Starr, todo aquele sample que ali é demais, né? Então assim, 98, ele já, assim, quando demorei, sei lá, 20 anos pra curtir, ele já tava dominando e se ampliando, assim, coisa maluca. Então foi isso, o hip hop foi a porta de entrada para outros vícios, né? Mas você curte hip hop ainda? Cara, eu curtia bastante naquela época. Hoje em dia, assim, eu sou hip hop mais saudosista, assim, não acompanho mais o movimento hip hop atual, assim, que tá saindo. Eu escuto outro disco do Kanye West quando sai, já perdi um pouco a paciência com ele. Eu quando vou escutar... Pois é, até curto, vocês têm uns lampejos, as coisas legais que ele faz, sobretudo porque ele tem muita influência, ele consegue reciclar muita coisa interessante, né? Mesmo aquele disco gospel dele, ele pega umas referências antigas e faz uma coisa interessante, mas no geral eu não escuto muito não. É mais fácil escutar, por exemplo, o Silk Sonic, entendeu? É uma referência maior para mim, assim, que os caras dando uma reciclada nesse tipo de música é mais atual, assim, pegada bem pop. Então assim, eu quando vou escutar hip hop, você falou, mas eu acabo escutando coisa antiga, assim, eu tô meio parado no tempo no hip hop, assim, sabe? E dessa variedade que você descobriu, Stax, Motown, New Orleans, o que te atrai mais hoje? Tem algum tipo de som que te pega mais forte aí? Que é... Cara, assim, é tudo meio fase, né? Isso passa um pouco pela festa também, né? Talco Bells, assim. No começo, eu me envolvia muito, começou a minha porta de entrada também foi o soul, assim. Eu queria muito tocar soul, Motown, Stax. E seria, nos Estados Unidos, por exemplo, seria uma festa muito popular, porque essas músicas, né, de Supremes eram hits, são músicas do, vamos dizer assim, né, MPB deles lá, né, uma coisa que não é nada, vamos dizer assim, underground, né,
Então, assim, meu gosto começou muito por aí. Aí depois você vai se aprofundando um pouco mais, né? Hoje, hoje eu gosto mais, acabo me identificando mais com as coisas um pouco mais funkeadas. Eu gosto muito da melodia de soul, gosto bastante ainda dessas músicas de volta, mas assim, tendo mais pra uma coisa do New Orleans, tem pegado bastante. Tudo que esses caras do Meters faz eu curto, entendeu? Acabou de sair um disco novo do guitarrista do Meters, que não tem nada a ver com funk, é mais country funk. Não sei se você viu essa matéria, que é interessante. Foi descoberto, né? Exatamente, disco perdido. Bacana, é muito boa essa história de disco perdido, né? Tem que deixar informação aí pra quem quiser procurar, do Leo Nocentelli. Tem no Spotify. É uma ideia para um programa específico. Vamos contar a história desse disco num episódio. Pô, legal a história. Legal. Tá, agora me conta como é que foi que surgiu o Taco Bells. Como é que você se juntou? Você falou que o seu irmão também criou essa relação com a Soul Music. Como é que você encontrou a turma e acabou surgindo a ideia da Taco Bells? Vamos lá. Quem me levou no final foi meu irmão. Meu irmão, ele é jornalista, trabalhava na Trip com outros dois amigos. O Elohim, que está até hoje lá também conosco, e o Bruno Torturra. O Elohim sempre trabalhou mais com a parte de arte na revista, e o Elohim também era jornalista, né? Então eles três se conheciam. E eu e meu irmão juntos, a gente era amigo da turma do site Radiola Urbana, você já ouviu falar, de música, com o Ramiro Zuetz. E em determinado momento, a festa começou em 2008, então ali por 2007, eu imagino, o Ramiro fazia uma festa da Radiola Urbana, cara, era Sarajevo, num lugar chamado Sarajevo, na Augusta, cara. Não existe mais, era uma portinha ali. E aí ele começou... É filho do Valdir Zuetz, né? Ele é filho do Valdir. Eu trabalhei com o Valdir, tá. Pronto, Ramiro, gente fina. Fica um salve pra ele aí, se ele ouvir isso aí. E aí acabou ajudando nesse sentido, porque ele abriu uma parte lá, tinha uma pistazinha que ele abriu pro meu irmão fazer um set de soul ali. Já nessa ideia assim, né? E pra gente estar referenciando pelo soul, isso que eu tô te falando, era mais Stax, Motown, esse tipo de coisa. E aí meu irmão meio que me chamou, a gente fez junto, a gente fez meio que fazer um back-to-back, em 30 minutos ali. Né? E a gente começou a tocar, e nisso surgindo a ideia do nosso lado, assim, de fazer isso, ele falando com esses amigos dele também, vamos fazer uma festa só de soul. Eu acho que cabe, a gente fazia um set de 30 minutos e achava que era legal, e nessa dúvida assim, será que a gente consegue segurar, olha a dúvida, né, na época, 14 anos atrás, uma festa inteira só de soul, será que a gente consegue? Pô, vamos tentar, não sei o que, vamos chamar, né, então começou assim, né, de um experimento, nós 4, foi no Arco Verde, que era KVA antes, depois virou Arco Verde ali na Cardeal Arco Verde, né, a gente fez ali a primeira festa, nós 4. Que ano isso? 2008, 14, vai fazer 14 anos agora em janeiro. E começou assim, cara. Então a festa foi desenvolvendo, eu conheci, né, o Bruno e o Elohim via meu irmão, e a gente acabou fazendo tudo isso muito junto. Perdurou assim até hoje. O Bruno acabou se afastando um pouco mais, não tá mais. Meu irmão também, enfim. Mas a festa continuou assim, esse mesmo núcleo. Depois a gente agregou uma produtora, a Bianca, que tá até hoje também, Bianca Bertolatini, que ajuda na produção. Porque no fim é isso, né? É um trampo manter uma festa, né? Começa como uma brincadeira, né? Mas pra você começar a manter, acho que nem você com o podcast, você sabe, né? Tem um trabalho a fazer, né? E a festa vai ficando um pouco maior, tem um trabalho de produção, e a Bianca ajudou muito nisso. Já tá há muito tempo também, não sei, foi em 2008 que a Bianca já entrou começando a ajudar. Então foi nascendo assim, uma coisa meio despretensiosa, né? Do ponto de vista assim, musical. O começo era a festa era bem mais focada no soul mesmo, Otis Redding, né? Al Green, Booker T, Supremes, Marvin Gaye, Smoke, enfim, Ray Charles, Aretha, né? E aí depois a gente foi expandindo o nosso repertório, e também você tem uma certa vontade de mudar um pouco o seu repertório, né? Tem essa... Acho assim, a gente consegue discotecar, tem essa dicotomia, ao mesmo tempo que é importante você manter a identidade, você quer inovar em algumas coisas, né? E aí você sabe também, se você inovar demais também, às vezes você acaba estragando seu set, e assim também você descobre coisa nova. Então assim, eu acho que isso ajuda a desenvolver um pouco, e a festa foi mudando assim um pouco, né? Sem perder essa essência de ser soul e funk, a gente acabou assim, dando um pouco muito mais espaço também pro funk, porque a festa do começo assim, era de soul, né? E a linha é muito tênue, né, que divide ali. James Brown é o padrinho do soul, o outro fala do funk, sei lá, entendeu? Não dá pra você dividir, né, colocar numa... E aí foi nesse sentido, assim, acho que surgiu. Então, você falei muito, Oswaldo. Tem alguma... Não, e o público? Você falou que o público foi mudando conforme vocês mudaram um pouco o set. Tem o pessoal que vem desde o começo. Cara, eu acho assim, que vem desde o começo, eu arriscaria dizer que talvez só algum círculo de amigos. Porque 14 anos, as pessoas envelhecem, né, cara? Assim, e eu sinto que o público de festa, ele é meio rotativo, né? Eu tento me lembrar se eu ia assim, como é que eu fazia pra ir em festa? Eu ia muito assim, em alguma festa, em algum período, mas em algum momento eu acabava mudando. Eu lembro de muito na Jive lá com
Dom Cabê, por exemplo, a época, mas depois acabei mudando e indo para outro canto, assim. Então, eu sinto que tem, assim, meio que fases, né? Assim, vai oscilando. A festa começou, assim, primeiro começou a expandir, a ficar um público muito grande, assim. Um público muito grande. Foi um período, assim, teve um período, acho que uns 4, 5 anos, evidentemente oscilava, né? Tinha uma festa um pouco mais, um pouco menos, mas com um período ali rotativo de 700, 800 pessoas, vai, em média. Eu acho bastante, assim. Então acho que também tem o que da novidade ainda, né? Vai passando a novidade, né? Isso não é mais novidade, vai virando outra coisa, né? Vai virando a moda e tal, mas manter um público meio fiel, assim. Que não vou dizer que é exatamente a mesma pessoa, mas eu quero dizer o seguinte, tem sempre um núcleo duro, ele nunca perdeu um núcleo duro, achou nas 300, 400 pessoas que sempre frequentam, entendeu? E isso sempre assim, acabou norteando um pouco, assim, quando o público estava muito grande, a gente chegou a fazer festas quinzenais e tinha uma intercalada durante a semana que a gente fazia naquele clube da Augusta, esqueci o nome, cara. Esqueci o nome. Mas enfim, assim, a gente chegava a fazer quase, sei lá, 3 festas por mês, né? E aí depois virou, quando a gente sentia que o público estava diminuindo, começou a ficar meio banalizado um pouco a festa, né? A gente reduzia para um mês. Mais recentemente, até porque também as agências, a gente vai ficando mais velho, né? As agências começam a festa. Fica difícil priorizar tanta festa assim. Aí, das últimas vezes, eu estava mais assim, uma a cada 2 meses, vamos dizer assim. Até para manter um público bom. Então, assim, eu sinto uma mudança de público. Eu não sinto que tem um público que é exatamente o mesmo, mas tem um público fiel, assim. Quer dizer, assim, tem um nicho que sempre vai querer ir, assim, que tem público para ir aqui em São Paulo, sabe? Entendi. Que faixa etária que é? E é um pessoal mais classe média? Como é que você definiria mais? Cara, assim, em termos assim, eu definiria mais classe média, mas é bem aberto. Assim, o público em geral é gente que gosta de dançar. Então, assim, eu acho que não vai ser tão categorizado, rotulado assim. Normalmente, assim, eu acho que a maioria, evidentemente, é público mais jovem que sai de noite, né? Seus 20 e tantos. Mas é uma pista que você vê gente de todas as idades, cara. Você vê casal mais velho, né, assim, lá com 60 anos, já vi, assim, muitas vezes lá, sabe? Indo lá pra curtir, porque curte o som e quer ouvir, entendeu? E a gente acho que conseguiu também, assim, né, capilarizar um pouco, né? Pelo tempo que a festa já tem. Então, um cara que tinha 30 e poucos na Taco Bell, quando começou, já tem 40 e tantos. E o cara não vai todo dia, mas eventualmente uma vez ou outra vai, entendeu? Então, vocês quer dizer, o público muda, não se perde, assim. Né? Então, eu acho que é bem variado nesse sentido, né? Mas no geral a impressão que eu tenho é assim, que hoje em dia quem sai mais é um público mais jovem, então o grosso deixa de ser, mas particularmente assim, eu vejo que a turma que gosta de dançar, quem tá curtindo assim, e aí eu tento acompanhar isso, provavelmente discotecagem, Colônia também, assim, de acompanhar esse sentimento, assim, essa vibe, né? Tipo, a pessoa vai lá para dançar, então assim, vamos colocar músicas para manter a pista sempre quente, assim, entendeu? E a pandemia chegou, enfim, interrompeu esse processo aí, deixou a gente preso em casa, mas como é que isso afetou vocês? O público entrava em contato pelas redes sociais, o público sentia falta, cobrava? Como é que foi esse período de pandemia para vocês em relação a dizer assim, a gente parou por completo, assim, por óbvio, sim, né? Tá. Agora que voltou a marcar a próxima, essa sexta-feira, dia 10, né? De dezembro. Porque não sei quando a pessoa está ouvindo, né? 10 de dezembro, agora sexta-feira. Então a gente ficou sem fazer nenhuma, absolutamente, né? O Elohim ainda ficou postando algum conteúdo no Instagram para dar movimentada. Recebi postagens desse tipo assim, pô, quando é que vai ser a próxima, quando é que volta? Mas eu vou dizer que nem teve tanto engajamento, porque o ambiente estava tão... Assim, ninguém nunca nem se cogitou por muito tempo fazer uma festa de novo. Eu nem estava cogitando, assim. Essa primeira, inclusive, eu ainda estava com um pouco de cautela. Eles estão fazendo com público, assim, um número limitado de ingressos, estão vendendo já antecipadamente, esgotou 2 lotes, assim, né? Estão fazendo com mais restrições, né? Eu estou acompanhando, eu vi que tem uma série de recomendações também, de exigências. Então vamos ver como vai ser, assim, então ainda está nesse período, assim, então eu acho que o pessoal ainda está meio tímido nesse sentido, assim, até de cobrar uma festa, assim, então vamos ver, mas o engajamento parece bom, assim, o pessoal está querendo ir, já esgotou o primeiro, o segundo lote, e aí tem mais 2 lotes. Bom, como o podcast vai ao ar depois da festa, eu vou pedir se conseguir umas imagens aí, se puder mandar pra gente também, a gente já tá bom. Acrescenta legal. Uns takezinhos da festa aí também pra sentir como é que foi. Mas assim, ele tá voltando assim, é meio que um balão de ensaio essa primeira. A gente não marcou outras datas ainda. Vou até ver se tem alguma perspectiva, mas a princípio não tá marcado, então vamos ver como vai ser. E aí, assim. E da turma que faz a festa, como é a mistura aí de gostos sonoros? Aí tem uma diferença? Tem um que gosta mais de um tipo de som, de música? Tem
A gente que toca junto faz tempo, a gente já meio que já sabe, assim, inclusive a diferença dos sets, assim, né? O Elohim gosta, por exemplo, o Elohim vai tocar agora, inclusive é com o DJ Mark agora na sexta. Ele é o cara que eu gosto mais de um som mais funkeado, assim. E o Elohim melhorou, assim, cara, ele evoluiu muito como DJ. Então hoje ele tá no nível desses grandes DJ, assim, de mixar, entendeu? Então foco muito na mixar, fazendo mixagem bacana, misturando. Então você sabe, eu consigo distinguir isso quando ele tocando. Eu tenho um perfil assim, tenho muita habilidade técnica de mixar, entendeu? Nunca tive muita, na verdade, aptidão, assim, de fazer coisas manuais, sabe? Mas eu gostei de tocar, então assim, eu era mais, assim, eu sempre me preocupei muito com o meu setlist, pensei muito nisso, assim, nas músicas que eu ia colocar. Então assim, eu sempre tive que pegar um pouco mais soul, assim, tocar um pouco mais clássicos, né? Então eu acho assim, a gente que já conhece há algum tempo já consegue diferenciar, não sei se o pessoal na pista tem essa noção, porque é um pouco sutil, assim, a gente já consegue. Meu irmão acho que é um pouco mais variado, e o Bruno também, assim, é que a gente vai mais, não tanto pelo estilo, sabe, Edvaldo, mas pelas músicas. A gente sabe assim, pô, essa é uma música do set do Bruno, eu sempre toco. Até te brincava, o Bruno não tava indo mais na Toca Cobras. Pô, vou tocar umas músicas do set dele que eu sinto falta, apesar de eu não tocar, sentia falta de ouvir aquela música, por exemplo. Então, nesse sentido, a gente já sabe mais ou menos. Te acompanhando aí pelas redes sociais, eu vi, por exemplo, que você gosta muito de Al Green. Você já foi até em show dele, não foi? Foi, cara, foi demais. Onde foi? Conta. Na verdade, assim, eu fui pelo começo, né? Fui para New Orleans, no New Orleans Jazz Festival com o Al Green. Sempre quis conhecer New Orleans, mas assim, quando saiu o line-up, falando que o Al Green ia estar lá, aí a viagem veio depois, entendeu? Assim, ó, que o Al Green vai estar lá, vamos aproveitar e conhecer New Orleans. Foi em 2018, não, 2019, foi antes do mundo fechar. 2019, em abril. Cara, foi bem legal, assim, cara. Ele com mais 70 e tantos anos. Reverendo. Enfim, você sente que tem o peso da idade, evidentemente, né? Porque você escuta as gravações, né? Mas, assim, cara, ele continua mandando bem, assim. Segura a voz, cara, canta como ninguém. Tem aquela coisa, a banda de apoio dele, né? Mas a banda de Memphis lá, né? Willie Mitchell, os irmãos Rhodes, toda aquela turma que fazia aquela cozinha da High Reed, mas assim, é uma banda ok, assim, entendeu? Entrega bem, e ele, assim, o setlist é impecável, cara. Então, assim, pra mim foi memorável, assim, foi um dos melhores shows que eu já fui, assim, eu fiquei impressionado, eu fui pra vê-lo, né, mas eu não esperava que fosse um show tão bom, assim, eu imaginava que ia ter já um pouco mais do peso, assim, da idade, cara. O setlist dele, assim, é só paulada, do começo ao fim, toda a música que eu queria ouvir, ele tocou Let's Stay Together. Seria assim, que dava uma cansada quando ele sentava assim no palco, sabe? Ele começava a cantar, porque também ele se empolga muito, né? Canta, ele prega lá, né? Canta, ele tá sentado, daqui a pouco, aí a banda toca, aí tem os backing, mas assim, cara, foi. Diz uma coisa, nessa pesquisa sua aí de conhecer e ir atrás da Soul Music, você chegou aí a conhecer um pouco do que foram os bailes black de São Paulo, da periferia? Você ouviu histórias? Que relação você tem com os bailes black, por exemplo? Já ouviu falar de como eram os bailes black do Chic Show, quando veio James Brown aqui, Sherilyn? Cara, eu conheço as histórias, né? Assim, pra ser bem franco, assim, hoje em dia, eu não sei como é que tá o movimento dos bailes blacks na periferia, não sei se continua assim, eu quero que continua vivo, assim. Mudou muito. Mudou muito, né? Assim, eu conheço mais por história, desde histórias do Chic Show, da vinda do James Brown. Acho que teve show do Jackson's 5 no Palmeiras, não sei se foi nesse contexto, mas tem uns marcos meio históricos que assim, que eu escuto de ouvir falar, né? Lamento não ter podido ir naquela época, essa aqui seguramente eu teria ido, assim, né? Mas você acha que alguém desse público chega a frequentar a Talco Bells? Cara, assim, eu não vou dizer que não, mas assim, eu já fiz algumas vezes assim, que a gente trouxe até um pessoal para dançar, então, assim, para estimular o pessoal, fez assim, uma especial de Soul Train, sabe? Parecido com o Soul Train, a gente colocou uma faixa no meio e uns dançarinos, e você sentia muito, eu não consigo, como você falou, marcar como você disse, mas eu sempre tive esse feeling que a festa foi feita para dançar. Então, a turma que gosta de dançar, e esses bailes, Chic Show era muito isso, só lá para dançar, tem a questão do movimento negro, tem a questão da música e tal, né? Mas é uma questão assim, que a dança trazia muito, e por isso que ela talco no salão, para as pessoas deslizarem. Então eu acho que isso trouxe naturalmente, assim, e como eu te disse, a talco sempre foi uma festa que teve uma faixa etária meio heterogênea, assim, nunca foi algo de um nicho, assim, né? Evidentemente que hoje em dia em São Paulo, quem tem mais disponibilidade de dinheiro para sair,
é classe média jovem, né? Assim, então, eu acho que a maioria acaba sendo, mas a gente sempre sentiu que tinha esse interesse, né? E a gente sempre curtiu muito isso, que a gente trouxe o KLJ, assim, uma das primeiras festas, acho que trouxe o KLJ pra tocar num set mais de funk, só foi a gente, assim, então ele começou a fazer mais sets por aí, ele tem a festa de chocolate, sempre tinha, acho que era chocolate, eu acho que ele fazia, mas era mais misturado, assim, era desde R&B, hip hop, assim, era uma coisa mais, uma salada black mesmo, né? Que os falassem, né? Black. Ele fez um set Natal Cobel, ele trouxe um pouco isso, assim, essa pegada meio de baile, assim, mas com esse viés soul e funk. Tá. O J-Mark também já tocou bastante com a gente, assim, eu sinto que eles dois começaram a fazer esse set de novo, impressão, cara, assim, depois de tocar na Talca, assim, então eu acho que a gente acendeu algumas faíscas, assim, de novo, sabe, assim, de ver o pessoal querendo trabalhar um pouco essas influências, que é, no final, beber da fonte de novo, né? Você falou uma coisa curiosa dessa história no começo ter dúvida. Será que a gente segura? A gente faz 30 minutos, tudo bem, mas será que a gente segura uma noite inteira só com Soul Music? Segura? Segura. Hoje eu não tenho dúvida, Divaldo. Assim, cara, hoje esse repertório foi ficando tão grande, cara, que tanto que a gente segura, né? Há muito tempo, assim. A ideia de ter mais de um DJ tinha um pouco isso no começo, assim, e para diversificar também. Acho que lá interessante, quando a gente traz mais de uma pessoa, também para não ficar tão cansativo, porque muda. Sempre tem, cara, uma pessoa nova sempre agrega alguma coisa nos sets que você nunca ouviu, assim, né? E que cai bem. E tem esse lá também, mas segura, cara, assim, cara, se for pesquisar, e eu não tô falando coisa obscura, não, tem muita coisa. Você pega essa discografia de Stevie Wonder, Marvin Gaye, Aretha Franklin, Otis Redding, Ray Charles, todos os grupos Temptations, Jackson's 5, James Brown. A gente já fez muita festa assim, em homenagem às pessoas, né? Então, a gente fazia James Brown, só de música de James Brown, claro que não é só James Brown, né? A noite inteira. Consumia acho que as 2 horas de festa, assim, só de James Brown você ia tocando. Evidentemente que você, normalmente você deixa mais plural, quando a gente fazia alguma coisa mais, né? Mais uma homenagem, assim, né? A gente dava uma ênfase maior naquela pessoa, naquele tipo de som, assim. Aí quando você começa a colocar soul e funk brasileiro, Tim Maia, Jorge Ben aqui, entendeu? Cassiano, Wildon, Plaque Rio, cara, assim, não tem, assim, não sei que não tem fim não, mas assim, cara, eu não sinto que esgotou, entendeu? A gente tem 14 anos de festa aí, eu acho que tem ainda música ainda para acrescentar nesses playlists. Ah, tô interessado que eu te falar, assim, cara, hoje em dia tem muito DJ também que faz uns remix que ficam legal, não um remix de música eletrônica, assim, pega muita música antiga e ele mexe mais assim na bateria e deixa ela mais pra pista, assim, entendeu? Dá uma reciclada nas músicas, coisa interessante hoje em dia, assim, que você escuta, e que também oxigena algumas músicas no set, assim. Então... eu tive uma conversa recentemente, a gente fez uma entrevista com o Nelson Triunfo, legal. Menino, né? E foi impressionante, porque, enfim, eu sou mais ou menos contemporâneo dele, frequentei os salões também de periferia e tal. Mas quando eu cheguei no final, eu falei, Nelson, me indica aí umas músicas para eu colocar no podcast. Não quero só colocar James Brown, seria uma coisa fácil, né? Ele foi citando umas músicas, só meio que cantando ali, e eu falando, eu não lembro disso, do baile, sabe? Coisa que eu nunca mais tinha ouvido. É isso que você falou, é impressionante a variedade, a quantidade de coisa que tem, coisa boa que a gente muitas vezes até esquece. Não porque é obscuro, mas é porque tanto material você acaba muitas vezes deixando de lado algumas coisas boas, né? Pois é, você falou interessante, assim, se você for nesses bailes lá fora de soul e funk, né, eu não duvido que esses DJs tenham até um acervo maior que o nosso, assim, né? Mas, por exemplo, aqui na Talco Bell, se você colocasse uma música tipo Se Você Pensa, do Roberto Carlos, uma coisa bem nossa, assim, cara, a pessoa pirava, assim, entendeu? Uhum. Outra do Tim Maia, né? Tim Maia Racional, esqueci o nome, aquela... Já Dormi na Rua, como é aquela música? Esqueci, cara. Putz, ele lembrou uma do Tim Maia Racional, que o nome é Rational Culture, que é sensacional e tocava muito nos bailes, né, nos anos... comecinho dos anos... É engraçado, antes de virar hype, antes de ficar hypado. Antes de virar hypado, que nunca mais eu tinha ouvido. Eu falei, cara, eu não lembrava dessa música. É uma música assim, marcante, assim, era aquela que leva todo mundo pra pista, sabe? Legal. Falando isso, que tipo de... Me cita aí algumas músicas que você, quando sente que o baile tá mais ou menos, você coloca e você sabe que funciona bem. Boa, Edivaldo, essa aí é uma boa pergunta, cara. E nos 14 anos, eu sinto assim que vai mudando o seu gosto também. Você quer tocar algumas outras músicas, né? Assim, cara, eu lembro que no começo, assim, era I Want You Back,
E tá falando coisas bem óbvias também, né? Nenhuma grande música da carteira, assim. Você botava One Two Back, o pessoal pira. Até hoje, você botava pira, assim, mas no começo, assim, batia muito. One Two, não tinha uma faixa que não tocasse, One Two Back. And No Mountain High Enough, também, assim. O pessoal dava gritinhos, assim, sabe? Uhum. Você botava, diminuía um pouco, o pessoal cantava junto. Às vezes a gente quebrava, a gente gostava muito de fazer isso, assim. No meio da festa, quando a festa estava bem quente, assim, já a turma tava bem, dá uma quebrada e botar uma música mais lenta. Tipo Let's Stay Together, assim. Porque senão isso, né, pra dançar, ou Let's Get It On. Cara, o pessoal amava, cara. Então, assim, mais pra frente, assim, eu sinto assim, que teve uma pegada mais funk, James Brown, entendeu? O pessoal, assim, curtia. Tim Maia, eu acho que sempre, né? Mas, assim, Racional, né? Botar Gostava Tanto de Você, o pessoal ama. Roberto Carlos também, cara, assim. Todos Estão Surdos, por exemplo. Todo mundo gosta. Se Você Pensa, no começo era muito bem, a gente pegava, então no começo era mais assim. I Want You Back, Se Você Pensa, então Mountain High, depois a gente foi mudando um pouco, né? Tinha mais Racional, algumas coisas de James Brown. Tem espaço pra samba rock também Cara, isso não é muito perfil. Não é tanto perfil, assim, não é tanto perfil. A gente não tem preconceito, cara, eu adoro. Eu vi muito samba rock na Jive, assim, mas ainda não era muito perfil, não. A gente tinha um pouco essa chatice para não perder um pouco a identidade de ser soul, sim, né? Sim. Mas tem muito a ver. Eu acho que quem quebrou um pouco, pelo menos pra mim, quando eu ouvi tocando, foi a discotecagem do KLJ quando ele foi na Talco, e ele começou com Chica da Silva, cara, do Jorge Ben, assim, entendeu? Cara, entrou muito bem, assim, agora não lembro a ordem, depois ele meteu Casos da Fé, De Alegria Raiou o Dia, sabe assim? Cara, ele fez essa mixagem com as duas músicas, assim, porra, pirou minha cabeça, assim. Tem o mundo do cara também, né? O cara sabe fazer, assim. Então isso ajudou a quebrar pra mim algumas coisas, assim, sabe? Então quando a gente fez sempre alguma festa assim, mais focada pro soul brasileiro, ou quando eu quis tocar, assim, eu já toquei Jorge Ben, assim, mas não vou dizer que era coisa... assim, era a alma da festa, né? Não trocadilho. Cara, mas é uma coisa que conversa muito bem, né? Eu lembro assim, eu não esqueço nunca, essa Chica da Silva que o... Porque tem aquele começo ele entrando, assim, tem aquele começo meio lento, assim, né? Então foi uma parada também de começar, e o pessoal sentia que o cara estava chegando, ele na sequência emendou Caso da Fé e aí deslanchou. Então foi uma coisa assim que caiu muito bem, assim, também, entendeu? Teve isso. Entendi. Agora uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo aí nas entrevistas, que, enfim, a gente vem aí da pandemia, quase 2 anos aí parados, e tem a história, né? Todo mundo tem repetido isso, que quando teve a gripe espanhola, no carnaval seguinte, o Rio de Janeiro teve o maior carnaval de todos os tempos. Estava todo mundo com aquela vontade represada e tal. Qual é a sua expectativa em relação a essa volta aí, quando as coisas normalizarem de vez, quando a gente, enfim, conseguir, tomara que seja já no começo do ano, agora a partir dessa festa da Talco, marque um pouco isso. A retomada como vai ser? Qual é a sua expectativa? Vamos lá, tem um que é muito particular, assim, né? Eu acho que tem uma galera já queimando a largada, que não tá aguentando um pouco a ansiedade, assim, a visão, né? Mas enfim, a gente tá acompanhando. Eu acho que tem uma certa... Porque impactou, assim, eu acho que impactou de um jeito que a gente ainda não sabe muito bem nessa pandemia, né? Esse isolamento que a gente tiver muito tempo, assim. Eu acho que talvez daqui a uns 3, 4, 5 anos a gente vai conseguir olhar para trás e mais ou menos enxergar. A gente não sabe, mas eu acho que vai ter alguma reverberação, sim. Quando as pessoas começarem a se sentir mais seguras, eu acho que agora sexta-feira então já deu para ter uma noção, entendeu? Eu vejo. Ainda está todo mundo muito cauteloso, assim, não acho que é uma coisa muito imediata, do meu ponto de vista ainda, assim, imediata que eu digo para amanhã, para o próximo talvez literalmente, assim, talvez não seja no próximo carnaval. Mas eu sinto a vontade das pessoas, assim, cara, de voltar e de fazer coisa junto, coisa ao ar livre. Por isso que muda um pouco esse perfil, né? Fazer mais evento ao ar livre, mas assim, tu tem uma energia represada assim, cara, em geral, pra viajar, assim, tô sentindo. Então eu acho que vai ser uma coisa... Só não acho que vai ser assim, do nada, não vai ser uma virada de chave repentina, eu acho que vai ser um movimento, assim. Mas quando voltar, você acha que essa energia represada vai levar o pessoal para as festas, para os bailes? Eu acho. Acho que talvez mude um pouco a visão em relação a algumas coisas, assim, né? Tipo, ambiente muito fechado. Não sei, entendeu? Isso é viagem minha aqui, né? Mas não a vontade de ir e o público e de querer fazer uma festa acontecer, entendeu? Porque isso que faz diferença, assim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que tem coisa boa para ouvir aí.
Até os velhinhos como eu estão com vontade de dançar, viu? Pois é, né, cara? Você começa a repensar, assim, eu tenho uma vontade, assim, de fazer de novo. Quando você estava naquele... Você vem vamos dizer assim, né, na rotina, não sei dizer assim, mas né? Cara, às vezes eu não fazia uma talco, não me incomodava, né? Assim, não consigo ir, não vou, e tal. Depois você fica 2 anos sem fazer, realmente fica com aquela sensação, assim, cara, pô, isso é legal fazer, né? Como tudo na vida, né? Você passa por um hiato de estiagem, né? Tipo, passando para estiagem, eu acho que, cara, vai ter um repique aí. Tá certo. É isso aí, Guilherme. Obrigado aí pela entrevista. Super legal falar contigo. Igualmente, cara. Obrigado aí pelo espaço, cara. Bom falar contigo aí, tô sempre à disposição. Imagine, enfim, pode deixar que a gente vai entrar depois das festas ter ido ao ar, mas a gente vai divulgar aí sempre que tiver festa da Talco Bells para o nosso público poder ir conhecer. Quem não conhece, poder ir conhecer, e quem gosta já saber que pode ir lá curtir. Legal, cara. Tranquilo. Tamo junto. Vida longa, domingueira. Obrigadão. Um abraço, Edivaldo. Te cuida. Tchau, tchau. Yeah.